Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E nós estamos chegando ao final do ano, né? Por incrível que pareça, esse é o último vídeo nesse canal no ano de 2022. E vamos fazer então um tutorial de uma maquiagem para a comemoração das festas de Ano Novo. Eu gravei para o Instagram alguns vídeos de Natal e um deles eu fiz um esfumado verde que eu gostei muito, achei muito bonito e resolvi trazer adaptado esse esfumado como vídeo então no tutorial para uma maquiagem para Ano Novo. Nós vamos adaptar aquele esfumado para uma maquiagem de Ano Novo. Então agora chega de conversa, chega de explicação, blá blá blá, roda a vinheta e vamos começar o tutorial. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Por que eu escolhi o verde, né? Porque a gente pode, né? A gente pensa em muitos vídeos assim, quando pensa em Ano Novo, a gente pensa muito em prata, dourado, branco. Mas eu andei pesquisando e eu vi que alguns símbolos de cores, é lógico, eu não sou muito supersticiosa, não tenho muito com essas coisas não, mas muitas pessoas pensam nisso e gostam às vezes até de fazer algumas coisas de cores e tal. Se fosse, né, pensar na associação das cores, o verde representa saúde e coisa e tal. Então também é uma cor legal pra gente usar como virada e coisa assim, se for a questão da cor associada, é claro, né? Então vamos começar logo esse tutorial. Primeira coisa que eu comecei foi usando uma sombra branca para iluminar aqui abaixo do arco da sobrancelha e o canto interno do olho. Eu vou usar a sombra branca dessa paleta aqui da Catarine Angel com a Prilessa, porque é uma sombra branca bem pigmentada. Eu gostei muito dessa paletinha aqui. Então eu deposito um pouco dessa sombra e não esfumo muito não, eu só coloco ela aqui. Aí eu já tiro o excesso do corretivo, das coisas que estão aqui, assim, né? Já dou uma esfumada nas marcações. E pego a sombra branca com o mesmo pincel de depositar a sombra, deposito ela na entrada do olho aqui, ó. Já faço a entrada do olho sem precisar esfumar mesmo, é só depositando. Só no começo aqui, assim, nem chego até o meio do olho, só tipo um terço, um quarto do olho, mais ou menos. E aí, para os esfumados nos tons de verde, eu vou usar praticamente essa paletinha aqui da Chiglan, que ela é toda em tons de verde. Vou começar com o pincel de esfumar mais fofão e vou usar esse verde aqui, que é um verde médio da paleta, é um tom de verde assim não muito intenso, não muito claro. E vou esfumar ele aqui acima do meu côncavo, com batidinhas. Eu tô esfumando da linha do afundado do côncavo para cima. E para fazer a transição com o branco, para não ficar muito brusco, eu vou aproveitar esse verde aqui bem mais clarinho, que ele é uma transição, e vou usar ele para fazer a transição com o branco. Então eu vou alternando os dois verdes aqui para fazer esse esfumado base aqui e a transição com o branco. Então depois do esfumado base feito, né, eu fui trabalhando com as duas cores, eu pego um pouco de um pouco do outro, até fazer a transição do jeito que eu quero. Aí eu vou pegar então esse verde aqui, que é mais escuro, né, com um pincel um pouquinho menor daí já, e vou fazer na linha do côncavo aqui. Eu vou trabalhar ele dentro aqui, no afundadinho, bem em cima mesmo do afundadinho aqui, que é a minha linha do côncavo. E vou fazer a mesma transição com o verde anterior. Então eu vou precisar pegar um pouquinho do verde anterior para construir as transições. Por enquanto eu tô depositando aqui, né, ó, depositei a cor e agora eu começo a esfumar. Eu vou esfumando com batidinhas na bordinha dele e geralmente eu pego um pouquinho da cor anterior que tava aqui e vou dando batidinha na bordinha dele para esfumar essa transição então com o verde anterior. E aí é claro, né, que a hora que eu fiquei batendo aqui a transição, pegando mesmo o verde anterior, ele deu uma escurecida aqui nesse ponto. Mas eu tenho que tomar cuidado para não subir muito e não escurecer, para poder ficar essa transição aqui, esse esfumado, né, esse degradê.
Aí eu ainda vou vir com mais esse verde aqui, que é mais escuro. Eu tava usando esse aqui é mais escuro ainda, tá? Esses todos que eu estou usando aqui são tons que são mate, né, sem brilho. Então eu vou pegar esse aqui, que é o mais escuro de todos, ainda com um pincel pequeno, e vou jogar aqui, então, rente à raiz dos meus cílios, né? Ele não chega a ser preto, né? Ele quase um preto, né? Mas na verdade ele é um verde ainda, né? Um verde bem escurão. E aí eu vou jogar aqui rente à raiz dos meus cílios. Nessa parte eu ainda não tinha colocado sombra. E vou subir ele aqui assim, uma boa parte da pálpebra móvel, para fazer a transição ainda com o verde escuro que estava ali também, que eu estava usando anteriormente. Até onde eu vou subir com ele, isso vai ser determinado pelo tamanho do meu olho, né? Do caso do seu olho. Se eu subir demais, ele vai tampar o outro. Se eu subir de menos, ele não vai aparecer quando eu tiver de olho aberto. Então eu tenho que meio que ir colocando e vendo aqui mais ou menos até onde eu vou. Então, ó, eu cheguei aqui num ponto em que ele cobriu a parte que estava faltando e ele já está visível. Se eu subir mais um pouco, ele vai tampar, porque agora, a hora que eu for fazer o esfumado da transição entre esse verde bem escurão e o verde anterior, eu vou pegar um pouquinho do anterior, ele vai dar uma escurecidinha ainda em cima dessa transição. Então, eu vou limpando o pincel, eu pego o verde anterior, pego um pouco desse e vou esfumando essa transição. E aí, então, depois de feito todo esse degradê, eu preciso melhorar essa transição aqui com o branco, porque tá vendo que ele tá um corte brusco aqui. Eu vou pegar, então, o primeiro verde que eu usei para fazer essa base aqui e vou bater aqui na divisão, ó. Eu limpei o pincel e vou dar umas batidinhas aqui nessa bordinha com o branco e vou fazer essa transição. Eu não vou usar os 3 tons, né? Eu vou usar só esse primeiro verde aqui que eu usei. E é claro que eu volto daí com o pincel do branco e trago ele jogando aqui pra cima, ó, pra ele aumentar a quantidade de branco que eu tinha aqui, ó. Pra não ficar um branco tão pouquinho no cantinho ali. Aí eu venho ele até no meio aqui, ó, bem pra cima do escuro. Depois eu volto com o pincel, sem pegar mais sombra, com o pincel limpo e... Só que como tem sombra escura embaixo, né, eu vou trabalhando isso aqui, ó. Ele vai mesclando com a sombra de baixo. E aqui, né, essa entradinha aqui, ó, pra não ficar também cortado o verde aqui, eu vou pegar... esse verdinho claro misturado com esse aqui para criar um verde claro, mas não tão claro. E vou fazer aqui um esfumado aqui, ó. Sem subir em cima do branco, né? Em cima aqui, ó. Esse pedaço aqui. E aí com o pincel mais fofo de todos, né? O grandão. Eu pego o branco mesmo e jogo aqui assim, ó. Para selar toda essa área que ainda não tinha posto sombra. Vou jogar um pouquinho do branco aqui também para criar um efeito de transição com a pele um pouquinho melhor. Aí eu vou pegar um pincel limpo e vou esfumar toda essa transição aqui de novo, sem nada, só para melhorar ela, deixar ela bem essa transição mesmo, sem nenhum residinho de marcação. Se eu quiser dar uma esquentada nesse verde, porque aqui eu usei uns tons mais quentes na pele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar com o pincel que estava limpo, esse verde aqui, que ele tem um pouquinho de amarelo, tá vendo? Aí ele já é um pouquinho mais quente. E vou fazer o quê? Vou jogar aqui por cima, ó. Para ajudar a esfumar a transição. E ele, por ele ter um fundinho mais quente, ele vai dar uma esquentada nesses tons aqui. Aí ele deixou o verde levemente mais aquecidinho. Essa aqui, então, até aqui ficou igual que eu tinha feito no vídeo de sexta-feira do Instagram.
No planejamento do Instagram, o que estava diferente, né? Eu ia colocar brilho e fazia a parte de baixo vermelho para ficar verde e vermelho, que são os tons do Natal. Só que quando eu cheguei nesse ponto, eu fiquei olhando, eu achei esse esfumado tão bonito que eu fiquei com dó de pôr brilho. E para chegar nesse ponto de eu ficar com dó de pôr brilho é porque eu gostei muito mesmo, porque quem me conhece sabe que eu sou a louca do brilho. Então, por isso que eu resolvi trazer essa maquiagem aqui para o YouTube como um tutorial. Aí o que eu vou fazer então para diferenciar isso aqui, né? Para não ficar também igual, aqui eu não vou pôr vermelho embaixo, porque a gente já não tá mais na maquiagem de Natal. Eu vou pôr aqui embaixo o quê? Alguma coisa para referenciar então Ano Novo. Eu vou manter nos verdes. E para não ficar tão sem o brilho, né? Porque, como eu disse, né, eu sou a louca do brilho. Eu vou passar então para tons de verde com brilho embaixo. Eu vou pegar a princípio, então, um pincel de cerdas curtinhas. Eu vou pegar esse verde aqui, que é um verde nem muito escuro, nem muito claro, cintilante. E vou esfumar aqui rente à raiz dos meus cílios. Desde o canto externo até aqui o último pelinho do canto interno. Eu não vou chegar no canal lacrimal com ele, não. Eu vou fazer só onde tenha os cílios inferiores. Ela dá um pouquinho de trabalho para passar aqui, porque as sombras cintilantes da Chiglan, elas são bonitas, mas elas são mais para você trabalhar com o dedo. Então, para fazer com o pincel, elas dão um pouquinho de trabalho. Aí eu vou vir com essa daqui, que ela é mais clara, né, e mais quentinha, com um pincel daí de esfumar mais fofinho, e vou esfumar a borda dessa daqui, ó. Aí ela vai ficar, essa daqui ela não vai trazer tanta cor, mas ela vai conseguir esfumar e trazer bastante brilho aqui embaixo. Normalmente eu finalizo aqui o esfumado de baixo com o pó translúcido, né, que eu uso para selar aqui. Mas dessa vez eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou tirar um pouco do pó translúcido, ele é mate, né? Então eu vou tirar um pouco desse brilho. Eu só vou limpar o pincel e esfumar bem mesmo essa bordinha aqui com a transição da pele. E para finalizar o canto interno, eu não vou colocar brilho em cima, mas eu vou pegar da paleta da Nina, a paleta Purple, né, essa paleta roxinha aqui, o tom prata que ela tem, e vou pegar ele com o mesmo pincelzinho que eu tava esfumando embaixo e vou colocar aqui embaixo só, no finalzinho do olho aqui, do canto interno, só embaixo, porque eu tô colocando brilho só embaixo. Então eu vou colocar aqui, ó, do final do canal lacrimal para baixo, aqui assim, ó. Se quiser pegar com o dedinho, tentar pôr um pouquinho assim, ó, com o dedo para pigmentar mais, mas com bastante cuidado para ficar só embaixo mesmo. E para finalizar, o batom. Eu vou usar um batom puxado para o tom de vinho, que eu acho que combina bem com o verde. Vou usar um lápis para fazer o contorno. O lápis vinho que eu tenho é um lápis meio antigo, ele tá um pouquinho sequinho, mas dá para fazer. Ele não ficou muito intenso não, mas é o suficiente para segurar assim e evitar que o batom escorra. Eu vou usar esse aqui da Ruby Rose, que é da linha Kissed Glitter. Eu não sei, a cor é 355. Eu passaria um gloss, mas como eu vou ter que sair usar máscara, porque eu vou na fisioterapia, eu não vou pôr o gloss, senão vai borrar tudo o batom. E esse batom, ele chama Kissed Glitter, essa linha, porque ele tem uns brilhinhos, né? Então, já dá pra ficar bem brilhosinho mesmo, né? Eu finalizei o olho com máscara de cílios. É lógico, né, que sempre é possível um cílios postiço. Não é muito a minha vibe, como vocês sabem, mas quem quiser pôr, quem gosta, fica à vontade. E o delineado também é a mesma coisa, né? Eu prefiro assim mesmo, só o olho trabalhado na sombra. E a maquiagem é essa, então, um esfumado verde bem trabalhado no degradê. Bem trabalhado no degradê, né, para fazer a transição mesmo, né, não ficar aparecendo divisão. E eu deixei ele mate, né? O diferencial de hoje foi que ele ficou totalmente mate na parte de cima e o brilho embaixo. Geralmente a gente coloca brilho em cima e faz embaixo, né? Mate, mais esfumadinho. E eu resolvi fazer um pouquinho invertido. E essa então é o tutorial de uma maquiagem, de uma sugestão de uma maquiagem para as festas de final de ano. Ela ficou uma maquiagem escura, né? Ficou um tom bem fortão, bem escuro. Mas é uma maquiagem para festa de noite, então eu acho que rola bem.
Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Essa semana a gente tem vídeo aqui, né? Esse no YouTube, mas durante a semana no Instagram, algumas outras sugestões de maquiagem para as festas de final de ano. Então eu espero que vocês vão assistir lá também, né? E curtir os vídeos. Curtam esse vídeo, compartilhem, deixem comentários aqui dizendo o que vocês estão achando desses tutoriais, se está sendo útil, se não está. Dica de sugestão de vídeo também. Então é isso aí. Um grande beijo e a gente se vê no ano que vem. Um feliz ano novo para todo mundo. Dream of you all night.